Olá, seja bem-vindo. 1º de abril, sexta-feira. Bom final de semana para você que nos acompanha. Agora são 9h06 da manhã e a gente confere juntos as principais notícias da nossa cidade. Domingo é aniversário da cidade e para falar um pouquinho sobre os assuntos aqui de Jacareí, a gente está recebendo o prefeito municipal, Isaías Santana. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Prefeito, a gente começa sempre falando, claro, sobre a pandemia aqui no município. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre o panorama geral, como é que está a pandemia aqui em Jacareí, agora que liberou o uso de máscaras em ambientes abertos, em ambientes fechados, como é que está o cenário aqui em Jacareí? Olha, graças a Deus podemos dizer que estamos no final, né? A última semana que eu vi os dados, terça-feira, nós tínhamos uma procura na unidade inferior a 50 pessoas, 3 ou 4 em média por dia de contaminados. Então é um índice muito pequeno. Nós estamos na região com menos de 10% de ocupação das vagas de UTI, ainda tem pessoal em tratamento, e menos de 6% das vagas disponíveis para internação. Então abril provavelmente é o último mês que a gente terá equipamento público disponível para o atendimento especializado. E espero que não venha mais ondas e finalmente nós tenhamos passado esse período tão difícil da nossa população. No meio de março, eu conversei com o senhor sobre a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e a gente falou sobre uma projeção para liberar as máscaras em ambientes fechados em abril e calhou de vir liberar logo em março, né, uma semana depois. E isso, claro, se deve à vacinação. Como é que está o cenário de vacinação aqui em Jacareí? Como é que o senhor vê essa perspectiva das pessoas se vacinando, prefeito? Olha, nós chegamos quase perto de 100% das pessoas, 93% da população de um modo geral, e como podem ser vacinados todos, inclusive criança e adolescente, é quase 100% da população. E 84% já com segunda dose. Tem aí uma diferença de 7 mil pessoas, ou tomaram, não esqueceram, ou já pegaram e acham que não precisa. Algum motivo, alguma coisa aconteceu, mas 7 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. E a dose de reforço já está ultrapassando 50%. Acho que é algo em torno de 55% já na dose de reforço. Agora estamos na campanha da 4ª dose para os maiores de 70 anos, porque se há algum risco, alguma vulnerabilidade, isso tem que ser atacado. Então, Jacareí foi uma das cidades do Brasil que atingiu melhores índices de vacinação, né? Trabalhamos bastante para isso, esclarecendo as dúvidas, afastando as fake news que foram construídas durante esse período e uma adesão espontânea muito grande da população. Agora precisamos alertar os idosos e as crianças, os pais, para que as outras vacinas. Sim. Nós estamos com alguns atrasos e isso pode gerar consequências futuras. E a gente também tem um número faltante muito grande na questão da dose reforço, né? Muitas pessoas não voltam aos postos de vacinação para tomar a dose reforço, que é uma parte muito importante do ciclo vacinal. Como é que está essa questão aqui em Jacareí, prefeito? A gente está correndo atrás, as equipes estão indo, fazendo a chamada busca ativa e priorizando por faixa etária. Vamos continuar insistindo para que a população compareça e se proteja efetivamente. Agora não há muito risco de perder a vida em razão da vacina, em razão da facilidade do tratamento, mas há risco de internação e sequelas também são identificadas em diversas pessoas que contraem o vírus, sequelas que a gente pode evitar com o reforço da vacina. Como o senhor muito bem disse, a gente tem que dar também uma atenção às outras vacinas e Jacareí começou na última semana a campanha de imunização contra a gripe influenza. Como é que está a adesão aqui no município dessa imunização? Já entra no calendário normal, né? A gente só precisa estar relembrando. Nós tivemos uma queda da população, até porque a população estava fugindo de comparecer às unidades de saúde. Mas eu acredito que a partir de abril a gente volta a ter os índices anteriores à pandemia. A gente já volta aqui para conversar sobre uma questão importantíssima, que são as enchentes e os alagamentos aqui da cidade. Peço licença ao senhor. Em uma série de encontros, Jacareí recebe a percepção da população na nova etapa de revisão do plano diretor. As leituras comunitárias convidam os munícipes a refletirem sobre os espaços que vivem e o que esperam para os próximos anos na cidade.
O plano diretor é uma das leis mais importantes do município e orienta como a cidade vai crescer e continuar a se desenvolver no aspecto social, econômico e ambiental de maneira equilibrada, considerando as necessidades dos cidadãos. Após a eleição do Conselho Gestor, o processo de revisão do Plano Diretor entra na etapa que contempla a participação popular através das leituras comunitárias. E agora, nessa segunda fase, a gente vai ouvir a população. Então, é cruzar esses dados técnicos que a gente coletou, né, dentro das secretarias, né, das fontes oficiais, com a percepção da população sobre o território. Então, a população falar o que acha dos pontos positivos, dos pontos negativos e corroborar ou não com o dado técnico que a gente tem. Até o fechamento dessa matéria, mais de 600 pessoas já fizeram parte das leituras. Realizadas em diversas regiões da cidade, as reuniões buscam a pluralidade da população. Basicamente, as pessoas, né, vai ter um moderador da prefeitura e ele vai fazer com que as pessoas discutam. Né? A gente entrega 2 mapas, o mapa da cidade e da região, e as pessoas vão ali, vão colocar primeiro de onde são, onde no mapa elas estão localizadas, e os pontos fortes e os pontos fracos da cidade, identificando esses pontos no mapa. Na sequência, depois da discussão do grupo, é eleito um representante do grupo e esse representante vai até a frente e ele relata toda a discussão do grupo para os outros grupos e também para a gente, para a coleta desses dados. A metodologia foi desenvolvida pelas professoras do curso de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba. A intenção é oferecer um espaço dinâmico para a população discutir sobre o espaço em que vivem. É um método que possibilita observar pelo menos 2 escalas, né? A escala do perto e a escala do longe, fazendo com que as pessoas pensem em Jacareí como a sua comunidade, né? A sua comunidade mais próxima ali do bairro e também o seu entorno. Então, tem essa perspectiva da sistematização e das cartografias sociais. O método, ele possibilita uma fala muito aberta, né? Isso é muito importante para garantir a dimensão participativa e efetiva e que esse processo não seja um simulacro de participação, como muitas vezes acontece em outras experiências, no sentido de que é indicado uma lógica de pensar a cidade, né? Nesse método, não. É aberto para que as pessoas, né, a comunidade, a sociedade possa expressar, né, as dimensões do território a partir das suas experiências. O Mário integra o conselho e representa a FATEC de Jacareí. Segundo ele, as leituras fazem parte de um momento importante do plano diretor, entender as percepções da comunidade. É fundamental mesmo que a gente, né, se aproprie, né, e que a gente leve essas nossas demandas e a nossa visão, a nossa leitura enquanto cidadão, justamente, especialmente para esse momento do plano diretor, né? Porque o plano diretor é essa lei, talvez a segunda lei mais importante mesmo do município e que tem, como você bem disse, uma intenção de planejar a direção que a cidade vai tomar nos próximos 10 anos, né? Então é fundamental mesmo que a gente tenha essa participação. Pensando em uma maneira de alcançar todos os públicos, a Prefeitura de Jacareí também lançou a leitura comunitária através de um questionário online. O questionário online ele foi pensado para subsidiar essa leitura das oficinas, né? Então, em diálogo com a equipe de Jacareí, a proposta foi que o questionário online trouxesse as mesmas categorias ou se aproximasse muito dessa leitura dita física nas oficinas. As leituras comunitárias acontecem de forma presencial até o dia 2 de abril. E o questionário online estará disponível até o dia 12 de abril. É fundamental, na verdade, né, a participação da população nessa etapa, especialmente para a gente conseguir ter uma leitura que a gente sabe que, dada a pluralidade, né, da cidade, o poder público não consegue fazer, né? Então, uma leitura aí que a gente pode considerar de baixo para cima, né? Então, é importantíssima a participação dos cidadãos e também das instituições que representam aí a sociedade civil. Realmente, a gente vê a importância da participação da sociedade nessa fase do plano diretor. Prefeito, como é que o senhor tem visto a participação das pessoas nas leituras comunitárias, na revisão do plano diretor?
Olha, Larissa, essa é a primeira fase, né? Então, é adequar o diagnóstico apresentado pelo poder público às reais necessidades na percepção de quem mora na cidade e faz a cidade. Na segunda etapa, nós vamos discutir as propostas e também haverá um grande envolvimento da população. Depois faremos uma conferência da cidade com os delegados que sairão desses encontros regionais para votar as propostas que serão encaminhadas para a Câmara Municipal e aqui haverá uma nova discussão na Câmara Municipal. Então é um processo longo, participativo, para que todos aqueles que queiram possam dar a sua opinião sobre a sua cidade e a sua contribuição. Já atingimos, em termos de participação direta presencial, índices superiores a de Campinas, uma grande cidade. Provavelmente nós teremos um processo onde haverá o maior envolvimento da população e, mais do que isso, o acompanhamento das nossas universidades. As pessoas que acompanham também, os profissionais do futuro já sabem qual é o plano diretor. Isso vai ser muito interessante para que a população e a cidade se apropiem desta lei como um ativo da cidade e não como uma lei que vai impedir qualquer coisa. Sim, sim. E a gente agora fala um pouco dessa questão das enchentes. Março foi um mês muito chuvoso e causou alagamentos em bairros como Jardim Luiza, Jardim Jacinto, Jardim São Luís, o Vila Ita. Como é que estão essas questões nesses bairros, prefeito? Olha, nós já podemos dizer que somos o governo que mais investiu em drenagem. Terminamos as obras do Turi, muito importante. Fizemos 12 obras de microdrenagem, galerias, em todos os lugares que fizemos asfalto foi feito galerias antes. Estamos com 2 grandes obras em andamento. A obra do Tanquinho, que já está assinado o contrato, assim que terminar o período de chuva vai ser dada a ordem de serviço, e a obra do Córrego Seco, que é o que vem do Jardim Parque Califórnia, Cidade de Salvador, e passa pelo Jardim Luiza, que estamos em fase de terminar o projeto para licitar sua execução. Além disso, em razão dos volume de água deste ano e do ano passado, nós temos que antecipar outros investimentos e vamos discutir com a Câmara Municipal já agora em abril, quando vamos fazer a lei de diretrizes para o ano que vem, para que obras de drenagem passem a ser prioridade absoluta dos poucos investimentos que a administração tem. E nesse sentido, eu listo 8 pequenas intervenções, que são obras de microdrenagem que complementam o que já está sendo feito, que é continuar o Turi no trecho entre a Siqueira Campos e até o Rio Paraíba. Ali precisam 3 pequenas intervenções. A Ramira Cabral, que precisa ser feita uma galeria, mas ainda não temos projeto, vamos fazer projeto esse ano. Nós precisamos fazer o Veranejal, que o córrego que sai do Veranejal e vai até o Igarapés, é indispensável, e 5 pequenos córregos que formam o Tanquinho, todos eles do lado do Imperial, Jardim São Luís, Portal, Nova Jacareí e até o que vem do Lagoinha. Todos esses formam ali atrás da Lucas Nogueira 6, o Tanquinho que passa por toda a região do Flórida. Nós estamos vamos começar esse ano a obra do Tanquinho, mas os afluentes do Tanquinho não tem projeto, a gente vai fazer. E depois que tivermos esses projetos e os orçamentos, a gente vai discutir na lei orçamentária de 2023 com a Câmara quais serão as prioridades. E o que a gente puder fazer este ano, a gente já começa esse ano. A principal reivindicação dos moradores do Jardim São Luís é uma galeria. Isso é possível? Está sendo feito um estudo para que isso seja viável? Como é que está essa questão, prefeito? Nós temos indicação de qual seria a obra adequada, feita em 2016. Nós vamos terminar os estudos de solo, a medição da quantidade de águas para fazer a real dimensão desta obra. Esta, com certeza, ao lado da Ramira Cabral, são as 2 mais importantes. Então, se a gente, definindo o projeto e o orçamento, verificarmos que é possível fazer já este ano, com certeza a gente começa. Agora, depende de licitações e depende de licença ambiental, dependendo do tipo de intervenção. A Ramira Cabral não precisa de licença, não, mas no Córrego São Luís precisa de licença. Eram obras que a gente sabia que eram importantes, mas é bom destacar à população que, além dessas 12 obras de drenagem que já fizemos, 2 anos que nós vivemos sob o período da pandemia, nós não tivemos investimento. Nós tivemos que economizar nos investimentos da cidade algo em torno de 50 milhões para suprir as necessidades da saúde. 20 milhões em 2020 e 30 milhões em 2021. E ainda estamos mantendo a UTI específica para Covid, atendimento diferenciado para Covid. Isso são
custos adicionais. E sai de onde esse dinheiro? Sai dos investimentos. Deixamos de investir em mobilidade, deixamos de investir na zeladoria. A gente vai, esse ano, ter que recuperar o nível de zeladoria que já tínhamos obtido em 18 e 19. É um esforço muito grande para voltar a ter aquela cidade limpa, toda organizada, que já tivemos em 19 e 20, mas que, infelizmente, a redução dos investimentos geraram demandas, como geraram demandas da saúde, que vamos ter que voltar a fazer vários mutirões para zerar as filas. Então, agora é um processo de recuperação do que foi meio que perdido nesses anos de pandemia. Isso é recuperação da zeladoria, priorizar as intervenções para evitar enchentes e recuperar a saúde. Muitos mutirões para reduzir essas filas de pessoas que estão sofrendo. Queria que a gente falasse um pouquinho também dessa questão do rompimento da adutora do SAI ali na Major Acácio. O que aconteceu ali naquele trecho? Tem alguma ação preventiva nessas adutoras do SAI? Você pode falar um pouquinho para a gente? Não foi a adutora principal que nós fizemos em 2018 e 2019. Foi uma auxiliar que faz a interligação das águas que vêm para a adutora para alimentar os ramais das vias. Sim. Né? E essa adutora tinha sido feita por profissionais do próprio SAI. Está sendo investigado para ver o que aconteceu, se houve falha, se houve material inadequado, isso o SAI vai apurar. Na área antiga da cidade, região central, os bairros mais antigos, nós temos muitos problemas porque as tubulações são de ferro. E a tubulação de ferro, com o tempo, vai sendo corroída, e vazamentos em toda a área da cidade, nas áreas antigas. Nós começamos em 2019 uma substituição dessa tubulação, fizemos muito aqui na região antes do Parque Santo Antônio, né? Rua Santa Terezinha, Rua João Porto, e vamos continuar essas obras de substituição. Galeria na região central, substituímos bastante e precisa substituir tudo isso. Só que envolve investimento e, ao lado da substituição das galerias, da canalização de água, nós temos também que investir no tratamento de esgoto. Então, o SAI tem que estar administrando esses dois tipos de investimento com os recursos disponíveis. Estamos há 2 anos sem cortar o fornecimento de água, portanto, cai um pouquinho o pagamento das pessoas, porque não tem um risco de corte. Enfim, são vários problemas que dificultam. Esse ano é um ano de se recuperar. Abril, o SAI já fez uma contratação específica de uma empresa para agilizar o máximo possível essas pequenas intervenções, para a gente, nesse primeiro semestre, recuperar a cidade. Eu tenho certeza que o trabalho da Infra, do SAI e da Zeladoria, da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria, no mês de abril e maio, mudarão esse cenário muito complicado que estamos vivendo depois desse período de chuvas intensas. A gente já volta aqui para a nossa conversa, peço licença ao senhor. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada a idosos acima de 80 anos que tomaram a dose reforço há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. E hoje começa a programação especial em comemoração aos 370 anos da cidade. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Hoje, então, já tem evento na cidade. Olá, Larissa. Bom dia para você, bom dia a todos. E temos evento sim. Jacareí faz aniversário neste domingo, dia 3, mas hoje à noite a cidade já inicia a sua programação do Festival Jacareí 370 anos. Hoje à noite, a partir das 7 horas,
acontece no Pátio dos Trilhos a apresentação do recital dos vencedores Maria Callas, um evento imperdível para quem gosta de canto lírico. Já neste sábado, dia 2, acontece a partir das 11 horas da manhã, na Sala Mário Lago, a apresentação Sarau e Sua Poesia, que conta inclusive com a participação da Academia Jacariense de Letras. Ainda neste sábado, na parte da tarde, a partir das 4 horas, acontece no Pátio dos Trilhos o Samba nos Trilhos, que é um evento que vai valorizar, né, a tradição do carnaval aqui na cidade. Já neste domingo, dia 3, dia em que Jacareí completa 370 anos de idade, acontece na parte da tarde, a partir das 4 horas, o evento Charanga da Folia, outro evento que também tem esse tema do carnaval. E a partir das 6 horas da tarde acontece uma apresentação para lá de especial, e acontece lá no Pátio dos Trilhos, o Concerdisco, uma apresentação que vai contar com a participação da Banda Sinfônica Jovem de Jacareí e a Banda Serial Funkers, e vai ser para lá de especial. Ou seja, um fim de semana recheado de atrações aqui na cidade, mas não para por aí. A cidade, o festival, né, Jacareí 370 anos, conta com programação até o dia 10 de abril. Lembrando que toda a programação do festival você pode conferir no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br, ou aqui no Bom Dia Jacareí, onde a gente vai te informando sobre as novas atrações. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, João, pelas informações. E no domingo a TV Câmara vai estar lá para cobrir o evento, então eu espero vocês lá para aproveitar um pouco a programação do aniversário da cidade. E durante o verão, andar pelas ruas de Jacareí pode exigir um refresco, como o tradicional caldo de cana ou sorvete americano. Esses dois alimentos são fáceis de achar na cidade e um dos principais pontos é o mercado municipal. Dia de sol e calor na cidade, e se você estiver fazendo compras no centro de Jacareí, basta passar em frente ao Mercadão que já bate aquela vontade de tomar o famoso caldo de cana. E é tradição o senhor tá andando na cidade, vir aqui tomar o caldinho de cana? Todo dia. Se eu passar todo dia aqui, é isso. Todo mês a gente vem. Ou quando vem para a cidade, a gente chega aqui também. O encontro acontece ali na Rua 9 do nosso mercado municipal, onde existem alguns comerciantes que vendem essa bebida. Seu Norival é um deles. Desde 1981, seu comércio faz parte do dia a dia de muitos jacareenses. Eu tinha uma mercearia, um bar, vendi o bar lá e vim aqui e comprei aqui. Comprei aqui e comecei a tocar aqui. E faz 40 anos já. O Brasil é o país que mais produz a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima de onde é extraído o caldo. Nesse estabelecimento, as canas chegam já cortadas e raspadas de caçapava. A qualidade desse alimento é fundamental para uma boa bebida, mas a preparação e o atendimento é o que torna o caldo de cana uma tradição cultural. O pai, a mãe, ele sempre traz aqui, a gente vê uma alegria em mostrar para o filho como era a infância deles, o que eles tomavam na infância. E quando o filho gosta, ele fica alegre demais. O que também tem gosto de infância é o sorvete americano, um tipo de casquinha com uma massa mais simples. Junto com o caldo de cana, esse alimento está na lista das particularidades do Mercadão. O processo desse sorvete é mais lento e quase artesanal. O que acaba dando um toque de singularidade é a sobra da lasquinha do pedido anterior, que mistura os sabores. Água mineral e açúcar cristal. Não pode pôr muito açúcar porque senão ele não forma massa, né? Ele não tem leite, não tem gordura de espécie nenhuma. É muito bom. Para a diretora Selma Fernandes, falar sobre o mercado municipal e seus estabelecimentos é falar sobre patrimônios culturais intangíveis, que só podem ser sentidos por meio da experiência. Quando a gente fala de patrimônio, a gente tem que focar bem nisso também, não só no prédio, né, mas tudo que constitui, né, as memórias e as relações afetivas que constituem como a alma do lugar. Que é isso que ele prepara, e ele aprendeu com alguém, e ele está passando isso para alguém. É a arte do saber fazer popular que a gente fala, né? E isso é muito marcante, é muito importante. Se a gente não cultivar essa cultura, isso um dia acaba. Por trás de todo o simples passeio, compras e lazer estão as pessoas. O mercado municipal, com a tradição do pastel, do caldo de cana com frutas, do sorvete americano, é um prédio que, mesmo após sua terceira construção e reforma, mantém sua principal característica, a troca de cultura e costumes. Para mim é muito importante, né? Aqui que eu criei os meus filhos, aqui nós estamos há 40 anos, né? Então é muito importante esse espaço na nossa vida, né? Nós agora,
Nós, quando viemos para cá, nós pegamos essa banca aqui e estava praticamente falida. Então nós levantamos, estamos aqui há 40 anos trabalhando, lutando e graças a Deus é uma benção. O pessoal aqui no estúdio ficou até com vontade de comer um pastel lá no Mercadão Municipal. A gente volta aqui para a nossa conversa com o prefeito da cidade, Isaías Santana. Prefeito, a gente fala um pouquinho sobre as obras aqui de Jacareí que estão acontecendo no asfalto. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, se foi feito um estudo para escolher quais são as vias que vão receber esse asfalto, como é que está essa situação? Sim, a Secretaria de Mobilidade tem uma ordem cronológica de vias com mais problemas. E elas sempre indicam tecnicamente. E depois a gente tem que ver o tamanho da emenda. Porque os recursos do município a gente está aplicando na área periférica. Sim. Os recursos da prefeitura é prioritariamente para a região que não tem esgoto, que não tem água tratada e que não tem nada. Sim. Na região central, a gente tem usado as emendas parlamentares. A gente consegue de vários deputados federais. 3 contribuem muito com a cidade, alguns de vez em quando lembram um ou outro, e no estado também a gente tem um acesso aí para conseguir emenda, porque é muito difícil a operacionalização de recursos federais para obras maiores. Se você tiver, por exemplo, uma obra que precisa de 5 milhões, você não consegue recursos federais. Sim. Vem 1 milhão, 500 mil, 1 milhão e 200. Então a gente, para poder usar esse dinheiro, a gente fez esse programa de recuperação das vias na região central, levando em conta esses 2 critérios: o nível do asfalto, a qualidade do asfalto, o tempo que está e também se aquela obra cabe no orçamento disponibilizado. O senhor falou agora dos deputados federais, deputados estaduais. A gente tem a candidatura do vereador aqui da Casa Legislativa, Edgar Sasaki. Quais são as expectativas do vereador que é do seu partido? Como é que está a expectativa para essa candidatura? A gente está bastante animado. Eu acho que Jacareí já teve 2 deputados estaduais. Em 1979, a cidade se fechou e decidiu, vamos apoiar os 2, e foram eleitos, Luiz Máximo e Malek Hassan. Depois o Luiz Máximo foi eleito várias vezes e, por último, em 2014, o Marco Aurélio. Desde então, nós não temos deputado. É muito importante para a cidade. Eu acho que alguém com o perfil do Edgar, que é conhecido na cidade inteira, que já tem uma folha corrida de serviços prestados, foi meu vice, conhece todos os problemas da cidade, todos os cantos da cidade, é alguém que a gente entende que pode ajudar muito a cidade. Não só com recursos, mas levando as demandas na esfera estadual, nas secretarias e trabalhando junto com o prefeito para a gente ter mais atenção para a nossa cidade. Eu acho que ele está no ponto certo, conhece bastante a cidade, é bem conhecido e, se Deus quiser, Jacareí voltará a ter deputado estadual. Uma questão importante também que a gente precisa falar, prefeita, é sobre o atraso nas obras da Terceira Ponte. Quais foram os motivos que levaram a esse atraso na obra, prefeito? Primeiro é a pandemia, que diminuiu bastante a oferta de matéria-prima no mercado. Isso, todas as obras de todos os entes atrasaram, até mesmo aquela obra referência aqui do Vale, que está sendo tocada em São José dos Campos, teve um atraso de 6 meses. Então, o ano passado, nós tivemos um grande período de discussão de como vamos contar com o preço de aço, preço de cimento, as oscilações do dólar em razão do petróleo, e tudo isso tem impacto direto no orçamento da obra. Até chegar numa conta para que atendesse os interesses da empresa, mas também a segurança para o município, fazer aditamento desse contrato. E depois, com esses atrasos, entrou o período de chuvas intensas e aí nós teremos esse atraso aí de 4 a 5 meses. Mas tudo indica que em agosto nós entregaremos a Terceira Ponte e em dezembro nós entregaremos a Davilino, a continuidade da Davilino e a duplicação da Castelo Branco. Mas agora, terça-feira, nós vamos oficialmente entregar a Marginal, a Dutra, no Parque Minha Lua, que já está concluída, com iluminação, com tudo. Vamos fazer essa entrega na terça-feira, dia 5 de abril. E a gente já volta para conversar mais aqui sobre os assuntos da cidade e, claro, sobre o aniversário de 370 anos de Jacareí. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber sobre a Caminhada Autista que celebra o Abril Azul e mais informações sobre o passeio ciclístico em comemoração ao aniversário de Jacareí. A gente volta já.
é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, com isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe coma, eu como, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje dos vereadores do PSDB, Abner de Madureira, Maria Amélia e Edgar Sasaki, que enviaram um requerimento ao secretário de Saúde de São Paulo pedindo urgência para resolver o desabastecimento no fornecimento de medicamentos de alto custo. A gente já vai voltar a falar um pouquinho sobre isso com o prefeito. Próximo destaque de hoje dos vereadores do PL, Paulinho dos Condutores, Dude e Sônia Patas da Amizade, que enviaram um requerimento ao deputado federal Márcio Alvino pedindo apoio à Agência Nacional de Transportes Terrestres para a revisão do valor do pedágio na Via Dutra, em Jacareí. E o último destaque de hoje, do vereador do PT, Luiz Flávio Dias, que enviou requerimento a Jacareí Transporte Urbano pedindo um retorno dos horários na linha 19, Conjunto São Benedito e Vila Garcia, que atende os moradores de diversos bairros. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Prefeito, a gente viu aí no pedido dos vereadores essa questão da falta de medicamentos de altos custos aqui no município. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa questão aqui na cidade. Na cidade, na região e no estado, né? Uma questão de fornecimento do governo do estado. A nossa secretária Rosana tem discutido no fórum regional e estadual dos secretários de saúde, né? Tem um conselho específico. Temos sido bastante cobrado de todos e é importante que todo mundo se mobilize e cobre para que o fornecimento não tenha interrupção. São pessoas que precisam desses medicamentos e não pode atrasar semana, 15 dias. Às vezes é por falta de insumo, por falta de fornecimento, por problema no laboratório, mas às vezes é logística ou atraso nas compras, porque não pode ter a má vontade em correr para resolver esses problemas. Acho que algumas coisas que são de responsabilidade do Estado ainda precisa ser aprimorado esse processo. É mais fácil transferir para o município, desde que haja transferências de recursos, porque nem sempre o Estado consegue chegar nos 645 municípios com a mesma eficiência. Infelizmente, não é uma questão que tenha como resolver de forma rápida, né, prefeito? Não tem como vocês tentarem uma outra forma de resolver esse problema. É uma coisa muito interessante, porque sempre a população cobra. O Pacto do SUS impede que o município use recursos do município ou que vieram para o município
da esfera estadual ou federal para competências ou atribuições que não são do município. Então, o prefeito não pode decidir comprar remédio de alta, média complexidade, que a responsabilidade é do Estado. Porque o dinheiro que vem para o município é para comprar o remédio do atendimento básico. Sim. E daqueles que estão na lista autorizada. Qualquer coisa que foge da lista ou do atendimento às necessidades que o município tem, que é a baixa complexidade, a gente só pode por decisão judicial. E até discordo que a decisão judicial seja contra o município. A decisão judicial tinha que ser contra o Estado, que é o responsável. Mas, infelizmente, as pessoas entram e a justiça entende que pode escolher município, Estado ou União, a gente determina. Isso, infelizmente, é o entendimento da justiça. O que acaba provocando distorções. Porque eu pego dinheiro de remédios que deveriam abastecer os nossos postos e UPAs para comprar remédio de alta complexidade e pôr para o Estado desse investimento, que é a obrigação sua. Então, também é um problema que sempre sobra para os municípios. A gente muda um pouco de assunto para falar sobre as comemorações do aniversário da cidade, mas antes de falar sobre isso, a gente fala sobre o carnaval. A gente não teve desfile de carnaval aqui esse ano e eu queria que você falasse se vai ter comemoração de carnaval aqui em Jacareí em 2022, prefeito. Teremos, vamos terminar os detalhes da programação, vamos divulgar assim que terminar a programação do aniversário da cidade. Com certeza a Fundação Cultural vai fazer ampla divulgação, mas teremos sim, e as nossas escolas já estão animadas. Tanto é que elas têm atos preparatórios agora, estão inseridas também no aniversário da cidade. Eu moro ali no Jardim Paraíba, pertinho da Unidos do Álcool, e eu sei que eles já estão ensaiando para o carnaval, viu, gente? Pode se preparar que vai ter programação mesmo. Você consegue dormir numa boa, tranquilo? Consigo dormir numa boa. Bom, né? A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Jacareí vai conhecer um pouco mais da sua história a partir de um memorial que será inaugurado na segunda-feira, às 9 da manhã, no térreo do Paço Municipal. Intitulada Memorial dos Prefeitos, a exposição permanente evidencia a memória de intendentes, interventores e prefeitos do município, desde a proclamação da República, possibilitando o público de conferir relações dessas figuras com a história da cidade. As homenagens incluem 36 prefeitos, a partir do prefeito Joaquim Miguel Martins de Siqueira, cuja atuação teve início em 1889, até prefeitos dos séculos 21. Reforçando então, o Memorial dos Prefeitos será inaugurado segunda-feira, às 9 da manhã, no térreo do Paço Municipal. E agora, ainda falando sobre o aniversário da cidade, domingo tem passeio ciclístico em comemoração aos 370 anos de Jacareí. Quem nos traz mais informações é a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham. Semana especial de aniversário da cidade e tem atividade para todo mundo. No domingo, dia 3, tem passeio ciclístico acontecendo aqui em Jacareí. A concentração vai ser no Parque dos Eucaliptos, que fica aqui na região central da cidade, a partir das 8h30 da manhã. Para participar, é importante que você doe 1 quilo de alimento não perecível para ajudar instituições aqui da nossa cidade. Então, uma atividade física num domingo bem cedinho, a previsão tem um pouquinho de chuva aí, mas acho que vai dar para aproveitar bastante. Ao longo do dia terão atividades também no Pátio dos Trilhos, que vocês vão falar durante o jornal também, mas a gente reforça essa atividade promovida pela Prefeitura Municipal e também pela Secretaria Municipal de Esportes, que é um passeio ciclístico, um momento em família. Podem participar pessoas de diversas idades, as crianças, as pessoas mais velhas. Podem, então, juntar toda a família e fazer esse passeio pelo nosso município no dia do aniversário, que é dia 3 de abril, em comemoração aos 370 anos do nosso município. A gente reforça, então, o convite, concentração a partir das 8h30 da manhã no Parque dos Eucaliptos, que fica na região central, e a gente pede, claro, a colaboração de 1 quilo de alimento não perecível. Vamos, então, comemorar o aniversário da nossa cidade e fica o convite para todos vocês participarem. Larissa, volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Leilane, pelas informações. E com o intuito de celebrar o Abril Azul, mês da conscientização do autismo, a APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí, realiza nesse sábado a 4ª Caminhada Autista no Parque da cidade. Às vezes, compreender uma criança autista é montar um quebra-cabeça.
É preciso entender como as partes se conectam numa visão de mundo diferente, cercada de percepções únicas acerca da interação com a vida ao seu redor. O autismo, ele é um espectro, então ele pode variar muito, mas os principais, o andar na ponta dos pés, o balançar, os movimentos próximo do rosto, a repetição, a falta de atenção, o não contato visual. São os principais, os primeiros sinais que a gente localiza. Então, assim, você chama a criança, ela não responde, você olha para a criança, chama a criança, ela não olha no teu olho. Então, tem, assim, alguns sinais que são muito claros e outros que precisam de uma investigação maior, de testes. Para a gente constatar mesmo, a gente aplica teste e faz exame. Anualmente, o dia 2 de abril é reconhecido como o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. E com o intuito de fornecer atendimento a crianças autistas muito além desta data, a APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí, promove o acolhimento das crianças e também de seus pais. A Daniele é mãe do Caio, que possui autismo. Para ela, o acolhimento de seu filho foi primordial para que pudesse compreender melhor as suas necessidades. A gente foi acolhida aqui pela APAJAC mais ou menos uns 4 meses, né? Que eu passei a, de certa forma, notar mais os traços autísticos do Caio. E desde então a gente tem esse apoio por parte da Leda, da Conceição, da psicóloga que eu também faço acompanhamento, que é a Edilene. E tem sido muito importante para mim, para o Caio, para a família em geral, né? Que assim que a gente descobre, vem aquele baque, vem aquela sensação de impotência, né? Mas a gente, através deles, vê que tem apoio, que tem ajuda e que no fim dá tudo certo. Criou-se o primeiro estatuto em 2011. Exatamente em agosto de 2011 foi criado o primeiro estatuto da APAJAC e depois de um ano tiraram utilidade pública. E a importância da APAJAC é exatamente isso, fazer com que um autista, quando se descobre que essa criança tem autismo, ele tem um transtorno sensorial, não é uma doença. Se a mãe trabalhar, como muitas mães daqui, eu tenho mãe aqui, por exemplo, que se forma em pedagogia pelo filho. A maioria das nossas mães vai estudar para poder entender, dar esse suporte na escola para a professora que está na outra ponta e principalmente mostrar que essas crianças têm potencial. O tema autismo já foi assunto de discussão no plenário da Câmara. Ainda em 2019, de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão, a Casa Legislativa aprovou 2 projetos do parlamentar, sendo um deles em conjunto com a vereadora Sônia Patas da Amizade, visando contribuir para a causa no município. E esse foi um projeto representativo. Várias pessoas, pais portadores de crianças com o transtorno do espectro autista me procuraram e nós juntos construímos esse projeto. Na verdade foram os 2. O primeiro que a gente comemora o mês do Abril Azul, que é o mês para a gente chamar a atenção e ter políticas públicas voltadas para as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. E o segundo, não menos importante, hoje, quando você vai num banco, vai numa padaria, numa lotérica, que você vê lá a plaquinha de atendimento prioritário e vê aquele laço azul, que é o símbolo internacional do transtorno do espectro autista, na placa, dando a você o atendimento prioritário, é um projeto de minha autoria. E para a data ser devidamente celebrada, no próximo dia 2 de abril, a APAJAC vai realizar a 4ª Caminhada Autista. E todos estão convidados a participar. Eu gostaria de convidar todos vocês, dia 2 agora de abril, estaremos no Parque da Cidade, a partir das 8 horas da manhã. Eu e toda a família APAJAC, nossas crianças, eu acredito que vai ser umas 50 crianças nossas, autistas, mais seus familiares. Vamos estar lá com mais de 100 pessoas. Quem quiser conhecer a gente de perto, para desvendar esse mistério, ver que não temos nada de diferente, né? Ser diferente é normal. Conhecer essas mães, se quiser participar com a gente no piquenique, leve um prato de alguma coisa, bem gostoso de preferência, né? E venha sentar com a gente lá, depois da caminhada, sentar com a gente, participar, nos conhecer melhor, porque no dia que nós estamos lá, o parque é nosso. Então, se alguém olha, a gente nem percebe. E se alguém tem algum preconceito, quando conhece a gente, vê que não é nada daquilo.
Aí mais um convite, então, amanhã a caminhada da Apajac. A gente volta aqui para a nossa conversa com o prefeito da cidade, Isaías Santana. Prefeito, a gente falou sobre os desafios aqui do município. Jacareí, que é uma cidade antiga, como o senhor bem falou na nossa conversa, mas só consegue enxergar quais são as evoluções da cidade nesses 370 anos, no seu mandato. Como é que estão as perspectivas, as mudanças que o senhor enxerga aqui em Jacareí? Bem acentuadas, né? Nós tivemos o primeiro momento de crescimento na década de 80 e começou um processo de universalização do acesso à educação e saúde. Depois nós tivemos, já nos anos 2000, uma mudança na estrutura de bem-estar, lazer da população, ampliação de novos bairros. E este ano, a partir da nossa gestão, nós estamos recuperando nós estamos numa tentativa de dar à cidade inteira o mesmo nível, a mesma qualidade. A gente já conseguiu na educação, todas as nossas escolas e creches têm o mesmo padrão para a cidade inteira. Estamos avançando no saneamento básico, vamos chegar perto de 90% de esgoto tratado, isso é um índice extraordinário. O Brasil é 45%, para você ter ideia. Falta infraestrutura em alguns bairros, eu sei de cor quais são e não penso todos os dias nisso. Porque eu acho que o importante é você morar numa cidade igual. O poder público tem que oferecer a mesma infraestrutura para as pessoas e tem que se esforçar nesse sentido. E eu acho que a Jacareí é uma cidade que está numa esquina privilegiada. Tanto é que há mais de 3 anos nós somos escolhida como a segunda melhor cidade do Brasil para investimento na área industrial, a primeira do estado de São Paulo, dada a sua localização geográfica, mas sobretudo a sua gente. Que nasceram aqui, os que vieram depois, os que foram acolhidos, e a cidade é o resultado do trabalho de todo mundo. Então, nessa semana, por isso que o festival, né, as atividades culturais, as atividades esportivas, é para a gente festejar. E no domingo, os São Paulinos ou palmeirenses se dirigem a 9 de julho para comemorar o título paulista, e os corintianos, como eu e todos os demais que não forem campeões esse ano, vamos para o Pátio dos Trilhos comemorar a nossa cidade. O senhor que não é aqui de Jacareí, mas claro, já tem até título de cidadão jacariense, a gente fala um pouco da importância desse pertencimento da cidade, né? A gente viu na matéria mais cedo a questão do mercadão, do caldo de cana, do sorvete americano. Qual que é a importância de se sentir parte da cidade, de viver o que tem aqui na cidade, prefeito? Nós não vivemos isolados, nós dependemos de laços. Amizades, laços culturais, laços emocionais. E esses laços a gente estabelece no dia a dia. E nesse sentido, também é importante a cidade ter essa visibilidade de sua história política. Nós temos aqui na Câmara Municipal a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal, que todo mundo que vem à Câmara conhece. Então, segundo, nós vamos entregar o memorial dos ex-prefeitos, né? Até o prefeito Hamilton, estarão todos lá representados desde a fundação de Jacareí, também com mapa histórico dos principais fatos históricos administrativos, para as pessoas olharem. Às vezes você anda numa rua e vê o nome, mas por quê? Foi um ex-prefeito, foi um prefeito importante. Então, eu acho que estava faltando na cidade e vamos fazer ali, na entrada da prefeitura, com acesso para todo mundo, perto do banco que tem ali no setor térreo. E a partir das 9h30 estará aberto para todo mundo que queira ver, olhar a nossa história, a história que nós estamos construindo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para o aniversário da cidade, para os cidadãos aqui de Jacareí. Olha, tem que ser de pedir um pouco de paciência e compreensão. Nós teremos um semestre muito difícil para recuperar a zeladoria da cidade, para recuperar o trânsito nas principais vias. Teremos um ano muito difícil para recuperar o serviço de saúde, mas eu estou bastante otimista e tenho certeza que ao final deste ano nós teremos de volta aquela cidade que aprendemos a conviver nela de 2019 e 2020. E agradecer a compreensão das pessoas nesses 2 períodos de pandemia, a adesão das pessoas à vacinação, a ajuda que as pessoas deram se comportando e se fiscalizando e controlando suas ansiedades para a gente sair o mais depressa possível da pandemia. Feliz aniversário para Jacareí, para todos os jacarienses nascidos e de coração, e festejemos a nossa cidade. Prefeito, muito obrigada pela presença. As portas do Bom Dia Jacareí estão sempre abertas para o senhor. Volte quando quiser.
Eu que agradeço. Bom dia. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, bom final de semana para você e até mais.